Olá, sejamos todos nós muito bem-vindos em mais uma live da caridade. Esta hoje, no mês de outubro, mês Allan Kardec, na cidade de Canoas. E a temática é o Evangelho, roteiro seguro para a educação dos sentimentos. Esperamos que todos nós possamos pegar alguma coisa na noite de hoje. Literalmente, o Evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas. A palavra vem da onde? A palavra é grega, é o angelium. Deu também origem ao termo evangelista da língua portuguesa. Mas uma pergunta que se impõe: quem nos trouxe o Evangelho? Quem? Bem, se formos procurar bem quem trouxe o Evangelho chegou até nós porque Paulo de Tarso brigou muito. Sim, essa é a palavra. Brigou muito com os apóstolos, principalmente com Pedro, que era a liderança dos apóstolos lá, logo após o desencarne de Jesus. Mas quem foi Jesus? Foi ele que trouxe o Evangelho, mas quem trouxe foi o Paulo para nós. Quem deixou as bases do Evangelho para nós foi Jesus. Mas quem foi Jesus? De acordo com a história, Jesus foi um rabino judeu que viveu no período em que o Império Romano dominava grande parte do Oriente e Europa. Jesus, assim como a maioria dos seus conterrâneos, era de família humilde e exercia trabalhos manuais nas áreas de carpintaria e agricultura, até porque seu pai era carpinteiro e cuidavam ovelhas, viviam humildemente. Jesus, Maria, José e seus irmãos. Até existe uma controvérsia. Alguns historiadores dizem que Jesus não tinha irmãos, mas se formos à história bíblica, nós vamos ver passagens que dizem que Jesus tinha. Por exemplo, Jesus está pregando contra o governo, enfim, falando as verdades contra a hipocrisia da época, e alguém passa e vê aquilo e vai lá falar para Maria. Maria, Jesus está pregando contra o governo lá, melhor tu ir lá. Então Maria foi lá. Chegando lá, alguém que estavam sempre protegendo Jesus, chegou no ouvido de Jesus e disse: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Jesus olhou para o interlocutor e disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí uma passagem de que Jesus tinha irmãos. Para falar de seus pais, José e Maria, não podemos deixar de mencionar os espíritos magnânimos que por aqui estiveram de acordo com a narrativa do Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, psicografado por Hernani de Santana, lá no capítulo 2, no título Ante a Grandeza da Vida, na página 13. Assim que mesmo antes do messianato de Jesus, a história registra a passagem entre os homens de luminosos gênios espirituais, como os respeitáveis sacerdotes do Antigo Egito, os veneráveis Mahatmas da velha Índia e os vultos sumamente admiráveis de Forri, Lao Tse, Confúcio, Buda, Esquilo, Herátodo e Sócrates. Mas foi entre os judeus e os hebreus, o povo escolhido para acolher no seio o Messias divino, que esses gloriosos missionários mais frequentemente se manifestaram. Ao começar pelo maior de todos eles, o grande condutor dos degredados, que seria na terra o neto de Abraão. Qual o neto? Aquele Jacó que se transformaria em Israel, pai das 12 tribos que se derivaram dos seus 12 filhos. Sempre atuante, sempre fiel, ele voltaria depois como Moisés e como Elias, para tornar novamente o mundo na figura sublime do Batista. A última encarnação que temos consciência é de ele como João Batista. Tal como ele, Abraão, que foi mais tarde Salomão, e depois Simão Pedro, Isaac, que seria Daniel, e posteriormente João, o evangelista, José, o chanceler do Egito, que viria a ser Davi,
e depois Paulo de Tarso e muitos outros, dentre os quais quase todos aqueles que, a chamado de Jesus, integrariam o seu colégio apostólico. E foi de lá, daquele orbe santificado de Sírios, que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo, aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias, como Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, e principalmente o carpinteiro José e a Santíssima Maria. Conta-nos a história também que os essênios, que tanto ajudaram Jesus, 150 anos antes da chegada de Jesus, eles chegaram ao planeta e lá estavam com seus costumes de não comerem carne, de jejuarem, e 50 anos depois da morte de Jesus, eles desapareceram. Para nossa informação, Sírius é a estrela mais brilhante do céu noturno visível a olho nu. Com uma magnitude aparente de 1,46 localizada na constelação do Cão Maior, pode ser vista a partir de qualquer ponto da Terra, sendo que no hemisfério norte faz parte do hexágono do inverno. Dista 2,6 parsecs, ou seja, 8,57 anos-luz, que é a metragem da forma que se mede a distância espacial por anos-luz e por parsecs. 2,6 parsecs equivalem a 5,7 anos-luz. Um ano-luz, para nós, equivale a 5.000 anos terrestres. Observemos. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Ele está distante isso da Terra, sendo por isso uma das estrelas mais próximas do nosso planeta. Sua estrela vizinha mais próxima é Procyon, a distância de 1,6 parsecs, ou seja, 5,24 anos-luz, com um espectro do tipo AO1 e uma massa cerca de 2,4 vezes maior que a massa do Sol. Mas isso não nos interessa, são coisas científicas. Quando Jesus convidou esses espíritos para o auxiliarem na Terra, Sírius já tinha passado por regeneração e estava a caminho de outro estágio evolutivo. Ele ficou conhecido por ter iniciado um movimento dentro do judaísmo, que revolucionou a religiosidade da sua época até os dias de hoje, aos 30 anos de idade, após ser batizado por João Batista. Jesus iniciou uma jornada de pregação e ensinamento. Ele reuniu dezenas de discípulos e Jesus ficou conhecido por seus discípulos como Cristo, o Messias, o que significa ungido de Deus. Dos seus discípulos, 12 se destacaram por serem mais próximos a Jesus. Ou seja, Pedro, conhecido como Simão Pedro, Tiago Maior, filho de Zebedeu, João Batista, irmão de Tiago, o apóstolo João, Filipe, nunca podemos confundir com Filipe, evangelista citado no livro de Atos dos Apóstolos, Bartolomeu, também chamado de Natanael, Tomé, chamado de Dídimo, Mateus, o publicano, também chamado de Levi, Tiago Menor, filho de Alfeu, Judas, também chamado de Lebeu ou Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus, na sua bondade, no seu amor, preparou esses 12 discípulos para darem continuidade à sua obra. Um dos motivos do sucesso e polêmica em volta de Jesus estava no fato de ele realizar muitos milagres, inclusive da ressurreição dos mortos, de fazer milagres nos dias de sábado, quando era proibido. Outro fato que gerava muita polêmica era o fato de Jesus atacar constantemente os líderes religiosos de seu tempo, os acusando de corrupção e hipocrisia. Ninguém gostava, não? O João Batista, na época, perdeu a cabeça porque pregava contra Herodes e sua mulher. E o prenderam e o decapitaram. Entretanto, nada causava
mais desconforto aos líderes judaicos do que o fato de Jesus se declarar como Filho de Deus, em alguns momentos como sendo o próprio Deus encarnado. Bem, até por se declarar Filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, isso é uma lógica, é uma redundância. Mas, como sendo o próprio Deus, já é complicado. Alguns historiadores acreditam mais, por isso que eu tenho matado. A ideia de Jesus ser encarnação divinal é o que gerou tanto transtorno em seu tempo e até hoje. Os historiadores não discordam da existência de Jesus. Todavia, do fato dele ser o próprio Deus, já é outra coisa. Mas por que dizer-se que o Evangelho é o roteiro seguro para a educação dos sentimentos, ainda em pleno século XXI? Bem, vamos a alguns trechos aqui. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os benfeitores respondem, Jesus. Kardec vai mais além e diz, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. É importante que nós estudemos um pouquinho mais sobre Jesus, observemos mais, que é um Espírito magnânimo, um Espírito puro que esteve aqui, sem mácula alguma. E há umas controvérsias, e diz daqui, diz lá, que a encarnação, Jesus não tinha nada para espiar, para reencarnar. Veio numa missão nos trazer o que nós até hoje não conseguimos entender e aceitar de boa monta. Posto isso, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, lá está. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Bem, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Então, como ignorar esses sinais colocados em nosso caminho pela divindade? Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, lemos, disse-lhe Tomé, os apóstolos estavam reunidos sem entender o que Jesus falava. E disse-lhe então Tomé, o Dídimo, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus responde, imaginemos, com aquela graça, com aquele carinho, com aquele amor, com aquele olhar penetrante, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por mim. Olhem o que ele disse. Como entender isso? Para nós, a grande e imutável verdade, Deus. Simbolizando a vida, o Espírito imortal. E o caminho, Jesus por intermédio de seus ensinamentos. Nesse plano de expiações e provas, temos exemplos maravilhosos de espíritos que conseguiram entender e seguir esse caminho. Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Madre Teresa de Calcutá, Teresa d'Ávila, Mahatma Gandhi e tantos outros que realmente são exemplos a serem seguidos e que vieram, evidentemente, no missionato, vieram em missão, não vieram aqui passear com alguns de nós. A doutrina espírita tem como divindade Deus, como guia e modelo a ser seguido Jesus. As casas espíritas estão de braços e portas abertas para ensinarem o caminho para Deus, por meio da evangelização para crianças, se é de ciclo introdutório da doutrina espírita, e é de estudo sistematizado da doutrina espírita para adultos. Procure uma próxima de você. Queremos aprender, queremos evoluir, todos nós. Por essa razão, que todos os dias estamos a braços com as dificuldades, não conseguimos compreender
As dificuldades de passado, de encarnações, reencarnações anteriores, elas nos prejudicam hoje. Vemos com as tendências. Alguns de nós fomos suicidas, outros ladrões, estupradores, bandidos. E recebemos essa oportunidade maravilhosa do reencarne. Então, por que não aproveitar? Mas eu não sei o que vocês dizem de evoluir, de crescer. Como fazer isso? Eu não sei como fazer isso. Oi, meu irmão, minha irmã. Para nós é muito simples. Tem que ter o pensamento voltado para o alto. Tem que pensar em coisas boas. Tirar da mente aqueles pensamentos negativos, do jogo, da luxúria, do egoísmo, do orgulho, tudo isso. Como isso? Por intermédio da prece. Mas eu não sei fazer prece. Olha, é muito simples. Observe, eu vou lhe ensinar a fazer uma prece. Obrigado, meu Deus. E aí você não vai me ensinar a fazer a prece? Já ensinei, essa é a prece. Só isso? Só isso. Obrigado, meu Deus. Mas procure dizer isso com veemência, com sentimentos do obrigado, meu Deus. Ou, de nada vai adiantar isso aí. É importante que tenhamos a consciência. Mas eu gostaria de uma prece mais bonita, mas eu não sei fazer, mas não. Não. Deixe o orgulho para lá. A prece mais bonita que você vai dizer é essa do coração. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, há uma coletânea de preces. Para todos os gostos lá estão as preces. Mas eu queria saber mais do que só a prece, eu já aprendi. Você quer aprender sobre Jesus? Aprender sobre a vida dos apóstolos? Aprender sobre você mesmo? Porque sobre eu já sei sobre eu. Não, você não sabe sobre você. Você sabia que você é um espírito imortal? Sei. Você sabe o que é o espírito? Isso eu não sei. Então, é isso. Aprender sobre essa energia que anima esse corpo físico. Isso é aprender sobre nós mesmos, sobre o espírito. Mas as religiões não ensinam isso. A doutrina espírita basicamente ensina isso. Quem somos nós? Espíritos. De onde viemos? Para a espiritualidade. Para onde voltaremos? Para a espiritualidade. Mas como? Se eu vim fazer o que aqui e voltar por quê? Para crescer, para evoluir. Imaginemos o ladrão de hoje, o assassino de hoje, o estuprador de hoje, ele vai voltar. Vai. Imaginemos-nos vendo esse espírito chegar à nossa casa. Como chegar à minha casa? Eu não vou aceitar. Aceita sim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está: amai os vossos inimigos. Quando esse que matou você no passado, o seu familiar, adentra a sua casa como um filho, você o recebe geralmente com o maior amor. Alguns é tão forte a repulsa, foi tão forte a situação lá atrás, que eles não querem saber do filho. Não ficam com o filho. Não querem. Parece que está espinhosa a criança quando ele toca na criança. É aí que entra a doutrina espírita. Vamos perdoar, vamos amar, vamos tolerar, para que possamos, quando voltarmos para casa, que é a espiritualidade, eu avancei, porque eu perdoei. Mesmo sabendo das dificuldades, eu tentei. Só poderemos entender e aplicar isso mediante uma doutrina. Como vamos entender que o Evangelho é o roteiro seguro para a educação dos sentimentos, se nós não fizermos isso? O Evangelho tem tudo. Sobre o amor, sobre o aborto, sobre a educação dos sentimentos. Onde estamos, para onde vamos? O livro dos Espíritos, muito mais rico, em 1018 perguntas e respostas. Perguntado por Allan Kardec e respondido pelos Espíritos superiores. Pensemos. Por que, Senhor, que há tanta desgraça? Agora mesmo, estamos em outubro do ano 2020. Estamos vivendo, o planeta todo vive
uma pandemia terrível, que já matou milhares e continuará matando. Por que que Deus permite isso? Oi. É de lá que vem. É da espiritualidade que vem isso para nós. Como tu pode dizer isso? Isso é para a nossa melhora, para a educação dos sentimentos. Observemos que agora alguns estão em pânico. Olha, eu estava curado desse coronavírus e agora está voltando tudo, estou com sintomas de novo. Oi, a pergunta que se faz: no que é que você se melhorou? Você educou seus sentimentos no quê? Como? Não deu um passo nesse sentido. Ao contrário, deve ter atrapalhado outros na caminhada. Enquanto não nos melhorarmos, será assim. Ouvimos pelos espíritos benfeitores que seria assim. Haveria uma terceira guerra ou algo pior. Aí alguns se questionavam, historiadores, o que pode ser pior do que uma terceira guerra? Isso. Está aqui. O coronavírus, ou seja, não foi nenhum país, não foi ninguém que colocou isso aí. Um monte de rumores que foi esse, foi aquele. Não, nada é aprovado. Não pode ser. O homem é só o instrumento para a aplicação das leis divinas. É necessário isso para que nos eduquemos. Observemos que tem núcleos de espíritos nesse plano que nem tomaram conhecimento do coronavírus. Por quê? Porque são irresponsáveis? Não são merecedores. Estão no bem, têm consciência que tem que se melhorar. E nós, enquanto espíritos imortais, é importante que façamos uma retrospectiva, um inventário moral de como foi essa pandemia, ou melhor, como está sendo essa pandemia. O que aprendemos, o que perdoamos, o que aceitamos, do que toleramos. Alguns têm se separado de seus companheiros, das suas companheiras. Por quê, Rubem? Porque descobriram que não existe o verdadeiro amor. Eles não admitem isso. Mas enquanto estavam em seus trabalhos, nas suas lides, não se preocupavam com a relação afetiva. Chegava de noite, ia jantar fora, fazia sexo, dormia, amanhã ia trabalhar de novo. Agora, com essa quarentena, somos obrigados a ficarmos um olhando para a cara do outro. E aí descobrimos que não gostamos tanto. Artistas famosos, não vou mencionar nomes, disseram que pensaram até em se separar. Procuraram casa, tudo para fazer isso aí, porque não estavam suportando o outro. Mas que tipo de amor une estas pessoas? Esse amor canal, esse amor teatral, não é aquele amor de sentimento. O amor de sentimento passa o que tem que passar juntos para crescerem, para evoluírem. Alguns de nós somos assim. E se questiona, né? Onde está a espiritualidade superior? Onde estão os amigos espirituais que poderiam nos ajudar? Aqui, em todo lugar. Mas como é que eles não aparecem? Onde existe hipocrisia, zombaria e cinismo, só espíritos dessa estirpe ali chegam. Zombeteiros, cínicos, mentirosos. Onde existe a simplicidade, o amor, a vontade de servir, lá estarão os bons espíritos para nos auxiliar. A doutrina espírita nos ensina isso, não? Diariamente, a sua base, a base da doutrina é Deus e Jesus. Jesus, o caminho, como já falamos nessa explanação, e os ensinamentos que deixou, a sua vivência. Poxa, esse Jesus não foi muito inteligente em escrever tudo isso aí. Oi? Jesus não escreveu nada. Jesus não anotou nada. Mas então como é que isso chegou até nós? Pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, que anotaram, compilaram tudo que Jesus falou, ou quase tudo, e chegou até nós essa gama de ensinamentos. Se observarmos o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, os ensinamentos maravilhosos que lá estão, só buscarmos isso,
Está aí, nos livros da doutrina espírita, para estudarmos. Mas eu não tenho livro da doutrina espírita. Eu sou católico, eu fui católico, qualquer religião que eu valha. Pegue a sua Bíblia e estude o Novo Testamento. O Novo Testamento. Lá você vai encontrar tudo o que estamos falando, essa busca incessante. Mas, alguns de nós não querem abrir mão do folguedo, do festerê, de ter relações com a mulher do outro, de estar dando desfalque na firma, não querem abrir mão disso. Querem a, entre aspas, felicidade financeira e passageira nesse plano. Quero ser feliz aqui, como se isso fosse felicidade. Não. Lá está o Evangelho. A felicidade não é deste mundo. De que mundo é a felicidade? O mundo espiritual. Quando retornamos à pátria, depois de milhares de reencarnações, descobrimos que a felicidade dos espíritos superiores é servir ao próximo, é fazer o bem. Hoje não ainda. Hoje não conseguimos entender e nem aceitar estas verdades, porque somos muito embrutecidos. Ainda somos animalizados em demasia. Prova disso é que no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma classificação que diz que não é perene. Por exemplo, para a evolução do espírito imortal, mundos primitivos, onde o ser faz suas primeiras encarnações. A Terra já foi um mundo primitivo. Já viveu do dinossauro, tiranossauro, neandertal, enfim. Estamos hoje no segundo estágio, que é expiações e provas. Aqui, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda predomina o mal. Predomina. Quando os bons quiserem ou crescerem o suficiente, evoluírem, dominarão. Um terceiro estágio que está chegando aí, chama-se regeneração. O espírito cansado dessas lutas de mundo primitivo, de regeneração, vai descansar, a unir forças para reinsetar uma nova caminhada num plano chamado Mundos Felizes, onde a ideia de Deus é muito mais apurada, a materialidade é muito menos. Agora ainda impera a materialidade. Vivemos pela carne, para a carne, pela materialidade, para a materialidade. Lá não. Viveremos para a espiritualidade, para a parte do espírito. Todos nós teremos uma noção mais apurada de Deus, dos sentimentos. Finalmente, um quinto estágio, mundos divinos ou celestes, onde só impera a espiritualidade, onde só o bem e o amor imperam. E de lá, supõe-se que tenha vindo Jesus. Outros espíritos magnânimos que estiveram entre nós, como Allan Kardec, que nos trouxe esse exemplo maravilhoso da doutrina espírita, trouxe esses ensinamentos, esses apontamentos, porque Jesus diz no capítulo 14, é necessário que eu me vá, mas eu rogarei ao Pai que vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco e em vós. Aí nós vamos lá atrás saber quais foram os outros Consoladores. Os outros Consoladores foram Moisés, Jesus. E aqui está quando Jesus diz, ficará convosco e em vós. Não é mais um homem, é um ensinamento da doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec a 17 de abril de 1854. Foi editado o primeiro livro. Lá então Kardec editou o primeiro. Posteriormente o segundo, o livro dos médiuns. Posteriormente o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno. E a Gênese. Esses 5 livros compõem a codificação. E nesse plano é tudo o que precisamos saber. Claro que existem questões muito mais profundas. Nós não temos condições ainda de entender. Só lidando conosco mesmo, tentando nos esclarecer, já será muito. Quanto mais irmos mais adiante, como disseram os espíritos para Kardec, quando ele queria saber e saber e saber, não vades além, para que não caias em precipício do qual não poderás sair.
Foi dito para o Kardec. Lá era todo mundo leigo. Quem realmente conhecia e entendia de espiritismo era Allan Kardec. Hoje não. Hoje nós pegamos tudo pronto. Tudo pronto. Temos espíritos magnânimos no planeta, trazendo esclarecimento, trazendo conforto, trazendo amor, trazendo conforto para todos nós, como dissemos. Esses espíritos são enviados, não tenhamos dúvida alguma. Estamos nós, há séculos, milênios, distante desses espíritos que já puderam ser designados para disseminar, para espalhar uma doutrina em nome de Jesus, que é o farol luminoso do planeta. Todos nós que vivemos em alguma religião devemos cultuar sempre esse divino amigo. É o único farol, é o único exemplo que podemos seguir. Isso de vou perguntar ao presidente, ao diretor do departamento doutrinário da Casa Espírita, saber o que eu vou fazer. Oi. Pergunte a Jesus. Jesus é o divino amigo que vai intuir você por intermédio dos benfeitores. Enquanto for ao diretor da Casa Espírita, ao padre, ao pastor, quem quer que o valha, você estará buscando o homem. E nós estamos aqui para buscar a nós mesmos, o Espírito, e nos aprendendo. Todos nós, de acordo com a pergunta 489 de O Livro dos Espíritos, temos um anjo guardião, temos um benfeitor, e ele vai nos auxiliar sempre que precisarmos. Então, por quê? Não temos que sair que nem os libertinos, ou seja, nômades, sozinhos por aí. O ideal é nos unirmos a outras pessoas para estudarmos juntos, mas tentarmos ter o nosso discernimento. Isso eu não concordo, isso eu não aceito, isso eu não entendo como verdade. E na doutrina espírita é assim. Se você não entendeu, você não compreendeu. Kardec dizia, só aceito depois que compreendo. Se o meu entendimento é muito escasso, vou estudar, vou buscar. E isso a Casa Espírita tem. Por que existe o estudo? Para que possamos nos integrar, para que possamos ter a oportunidade lá na Casa Espírita de encontrar parceiros de passado, por vezes quase sempre desafetos, que nós não gostamos da cara de seu fulano, do jeito de Dona Beltrana, da roupa de ciclano, enfim. É para isso, para que nós aprendamos a nos suportar, para que aprendamos a ser amigos e no futuro, quem sabe, nos amarmos. Então isso acontece também no dia a dia com os filhos que detestam os pais, com os pais que detestam os filhos. Oi, vocês vieram para se acertar. Não é para continuar brigando. Se assim fosse, não precisavam reencarnar. Dizemos mais. É aqui que nós evoluímos. É nesse plano terreno que nós evoluímos. Aqui que é o campo de batalhas. É aqui que nós vamos acertar as nossas dívidas, as nossas pendengas. E tenhamos a certeza. Aquele que nos fez mal, aqueles que detestamos, estão ali na esquina, só nos esperando. Ou estão no trabalho, ou estão no colégio, ou estão na casa espírita, na igreja, ou estão no nosso lar. Importante que tenhamos a consciência de que isso vai acontecer. Uma vida redondinha, sem problemas, sem dificuldades, só para quem não compreende, só para quem não conhece, só para o leigo, os desavisados de que somos espíritos imortais e que precisamos crescer. Nós convidamos todos os dias, por intermédio da tribuna, sempre que podemos, aos amigos a visitar de uma casa espírita, a procurarem ouvir a mensagem. Posso dizer que não seja o que você quer ouvir, mas vá lá. Seus benfeitores, seu anjo guardião, todos eles vão exultar nesse momento em que você adentrar, ou pensar em ir à casa espírita. Eles vão exultar quando você adentrar na casa espírita. Alguns se sentem maravilhosamente bem. Outros não. Por quê? Porque os outros não
estão assediados, estão rodeados de espíritos que não querem o nosso progresso. Então eles estão ali nos dizendo, nos impedindo, não, aqui não serve, vamos embora, aqui não é o nosso lugar. É o que mais acontece. Nós sabemos isso por intermédio dos atendimentos na casa. Quando aqui alguém é atendido, os espíritos dizem em manifestação, detesto vocês, odeio vocês, não quero ficar aqui. Infelizmente para ele, infelizmente para quem precisa, eles ficam sim, para serem auxiliados, para serem esclarecidos. Nós não podemos dizer que somos os mais esclarecidos, mas estamos no caminho tentando nos esclarecer. Dia haverá em que, quando nós regressarmos à pátria espiritual, alguém dirá, que trazes aqui, meu amigo? Olha, nós fizemos o que tínhamos que fazer lá. Não sei se valeu alguma coisa. E esperamos sacudir os bolsos e encontrar algumas moedas, para que não aconteça como aquela parábola que nós lemos no Evangelho. Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo na água para aplacar a minha sede. E supostamente, não, isso é uma figura de retórica, Pai Abraão diz, não, quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode passar para cá. Você teve tudo o que precisava no plano terreno. Lázaro sofreu todos os tormentos, por isso está aqui. O rico redargue ainda. Pai Abraão, por favor, permita que Lázaro visite os meus, para lhes mostrar de todos esses tormentos que estou passando. Abraão fala. Eles têm Moisés, que os escutem. Mas, Senhor, Pai Abraão, se eles forem visitados pelos mortos, quem sabe eles ouçam. Abraão finaliza. Se não ouvem Moisés, que está vivo, muito menos os mortos. Então nos preparemos. Quem não acredita, respeitamos. Mas haverá o nosso momento de cada um de nós. Oi, o que fizestes? E isso tudo não é só com o que eu fiz ou estou fazendo. Em relação à minha companheira, em relação aos meus filhos, meus colegas de trabalho, meus subordinados, meus superiores. Como é que eu interajo com esses companheiros? De passado, evidentemente. Como é que eu sou em relação à minha esposa? Eu sou um bom companheiro. Sou terno, amoroso. Eu sou aquele que diz ter casado por amor. Como sou com os meus filhos. Sou permissivo. Sou aquele que abre o Evangelho, lê, compreende e aplica junto aos seus? Como sou com os meus companheiros de trabalho? Tolerante, amoroso, perdoativo. Como sou com os meus chefes, meus patrões? Sou submisso? Sou humilde? Sou aceitativo? Como sou com os meus subordinados? Trato-os como um carrasco? Tudo isso será acertado lá. Nós que temos a oportunidade hoje de sermos patrões, que temos alguns trocados a mais do que o outro, temos essa oportunidade de exercermos bem. Porque no Evangelho está, se toda a fortuna planetária fosse dividida para a humanidade, todos seríamos pobres. O que queremos dizer com isso? Oi, vamos aceitar o que tem aí. Se nós hoje não temos dinheiro, ou seja, não temos as posses que gostaríamos, em algum momento já tivemos. Como é que tu pode dizer isso? Porque nós só viemos com o orgulho. Sim, o orgulho. A primeira coisa que nós queremos é o dinheiro. Comentávamos numa roda de amigos sobre Chico Xavier, esse exemplo planetário. Chico escreveu mais de 400 livros. Não ficou com um tostão para ele. Doou tudo. Alguém gritou lá, se é eu, olha, não ia ter uma casa boa, um carrão. Oi. Ele desencarnou. Ele morreu. Não levou nada disso. Teve uma vida sempre dedicada ao próximo.
sempre em contato com os Espíritos. Nós aqui só podemos dizer que vida maravilhosa, porque nós não somos merecedores ainda. Não somos dignos de vir trabalhando para o Cristo, vir trabalhando por uma causa, por uma doutrina, como era Divaldo, ele, Raul e outros. Os outros companheiros geralmente são casados, têm família, responsabilidades, devem obrigações. Então, meus irmãos queridos, nós ainda estamos nessa situação de termos responsabilidades, aprendermos primeiro a gerenciar uma família. Se não sabemos cuidar de 4, 5 pessoas, como podemos querer servir a humanidade? Esses que mencionamos já passaram por isso. Estão aí, podem servir a humanidade porque se candidataram, buscaram e foram merecedores de receber. Lá, na parábola do semeador, é isso? Um senhor tinha que, parábola dos talentos, parábola dos talentos. Lá, um senhor, um rico senhor, ia viajar. Chamou seus servos, os 3 de mais confiança, deu 2 talentos a um, 5 talentos a um, 2 a outro e 1 talento a um servo. Passado um tempo, ele voltou. Chamou o que tinha dado 5 talentos e o servo disse: aqui está, Senhor, me deste 5 talentos, eu os multipliquei, aqui tem 10. Bom servidor, entra no gozo do teu Senhor. Chamou o outro que tinha dado 2 talentos. Senhor, aqui está. Me deste 2 talentos, eu multipliquei por 4 talentos. Chamou o terceiro, finalmente. Ele já chegou se explicando. Senhor, sei que ceipas onde não plantaste, temendo a tua ira, escondi o teu talento. Ei-lo aqui que devolvo. O Senhor olhou para ele e disse: mau e infiel servidor, jogue-no nas trevas onde haverá pranto e ranger de dentes, e deem esse talento àquele que tem 10. Por quê? Porque quem tem 10, tendo 11, vai multiplicar para 22. E esse de 1 talento, quem seria? Aquele que está de costas para qualquer atividade religiosa, para qualquer menção do perdão, do amor. É o egoísta, que só pensa em si, não busca sentimentos em nenhum canto. Esse é o do 1 talento. Vamos olhar bem para que nós possamos ser, pelo menos, aquele dos 2 talentos. 5 talentos são os missionários. Estão sempre prontos a servir, dobram sempre a sua cota. Os de 2 talentos são os professores, são os pais abdicados, enfim. Este de 1 talento acabamos de falar. Então procuremos trabalhar muito o nosso eu, trabalharmos pela bondade, pela nossa evolução, para não sermos aquele de 1 talento. Fiquemos com Jesus sempre. Busquemos uma inspiração no alto, por intermédio da prece, pela manhã, à noite. Não tem momento para nós fazermos a prece. Qualquer hora é hora da prece. O espírita sabe disso. Não é só se lembrar da prece quando dói. E Jesus disse: não façais como os fariseus hipócritas, que pensam que por muito orar, muitos serão atendidos. Qualquer rogativa do coração, qualquer rogativa com amor, será ouvida. Meu Pai, me dá forças, coragem para atravessar esse momento. Claro, tudo são momentos da nossa trajetória, que eu possa cruzar esse momento difícil, Senhor. Outros é aquela prece: Pai, me ajuda, Senhor, que eu consiga um dinheiro, que fulano me empreste, que eu seja aumentado. Essa prece não cruza do teto. São preces vazias, são preces materialistas, que buscam só o seu eu, o seu egoísmo. Nós temos aqui pedir forças, coragem, para suportarmos as adversidades que a vida nos oferece. Fora disso, é ficarmos arando no deserto,
arando no asfalto. Uma prece bem sentida, bem intuída, não tem. É a mãe que está com o filho na madrugada sofrendo e faz uma prece, com certeza será atendida. Temos é que confiar, entender que existe um poder maior que vai nos assistir sempre. Jesus, divino amigo, benfeitores amados, agradecidos somos por esses momentos na tua Santíssima Seara. Que possamos continuar sendo abençoados, como fomos até agora e continuaremos, por esse divino amigo chamado Jesus. Que assim seja.